Salve, salve pessoal, começando mais um podcast o X da Questão. E hoje à noite vamos ter um convidado super especial, Marcel Farias. Marcel Farias, empresário lá de Praia Grande. Ele é coordenador do movimento conservador da Baixada Santista, advogado ou bacharel em Direito? Bacharel em Direito. E ele é assessor parlamentar do deputado estadual Douglas Garcia. Então o Marcel aí conhece bastante dos bastidores aí do X da Questão, a gente vai conversar hoje. Paulinho, boa noite. Boa noite, Marcel. Uma honra de falar com o Prazer Marcel. é meu. Então, obrigado aí pela presença. Tá, a gente te acompanha aí pelas redes sociais. Tem muitos pensamentos parecidos. Né? Você gosta da ideia do movimento conservador da Baixada Santista, né? Cara, eu gosto. Eu já falei aqui no programa. Eu me identifico com o cara de centro-direita. Você é conservador, Paulinho, eu sou conservador. no final. Eu sou. Tem algumas coisas. Conservador, toma 12 anos. Né? Eu tomo bem uísque. conservado. É verdade. Marcel, obrigado mais uma vez pela sua presença. Estamos contentes aqui. Olha, a gente praticamente, antes de começar os trabalhos aqui, já estamos fazendo um programa bacana, de bastidor aqui de mais de uma hora, que deveria ter sido gravado, porque muitas coisas vocês não vão saber agora o que aconteceu. Agora já era. Tá? Mas tudo bem. E o único assunto aqui que a gente pôs em pauta, para falar um pouquinho rapidamente, né? O presidente Jair Bolsonaro fez o convite para o general Braga Neto para assumir a vice-presidência agora na campanha. E aí, Paulinho, Marcel, o que vocês acham do general? Mais um general como vice-presidente? Eu acho legal. Acho legal o Marcel dar uma comentada e depois eu dou uma pincelada rápida. Bom, Vamos me abster desse assunto, vocês estão muito nervosos. Bom, mais uma vez, Maurício, Paulinho, obrigado pelo convite. Uma boa noite a todos aí que estão nos acompanhando aí no YouTube, nas redes sociais. É um prazer muito grande estar aqui, viu? Toda vez que eu vejo um programa que tem esse formato, principalmente aqui na Baixada Santista, e que dá liberdade para você falar, eu fico muito feliz e estou muito honrado de estar aqui, muito feliz de verdade, viu? Bom, o Braga Neto é a escolha de segurança do presidente. Um momento aí que, a todo momento, pessoas levantam teorias da conspiração, problemas institucionais, nada mais do que alguém de confiança e da instituição que até o momento é a que tem mais aceitação dentro do povo brasileiro, que é o Exército. O Braga Neto a gente já sabe que participou daquela intervenção federal no Rio de Janeiro, foi chamado aí também para ocupar ministérios e pastas importantes do próprio governo federal, e o Braga Neto, no meu entender, por toda essa situação, foi uma excelente escolha. Tinha também, o pessoal estava falando muito o nome da Tereza Cristina, que eu também ex-ministra da Agricultura. Exatamente, que eu acho um excelente nome. Politicamente, eu acho que até a ideia do Paulinho agregaria, porque questão da mulher, né? Vou até passar a bola para ele. Mas, nesse caso, eu acho que ele optou pela confiabilidade do general Braga Neto. Não vai ser mais um que vão chamar de traíra daqui a 10 minutos, né? É que nem a gente estava conversando até fora do ar, eu acreditava mais na Tereza Cristina, assim, por ela ser mulher, né? Por ela ter feito um ministério fabuloso, entender bem da pasta que ela estava, né? Excelente trabalho. É uma mulher de respeito, que todo mundo gosta, uma mulher conciliadora, pelo que a gente escutou e viu ela trabalhar. Eu achava, assim, no meu modo de ver, que ela seria uma grande escolha também como vice-presidente. Mas é que nem você falou, o Braga Neto é aquela bola de segurança. Exato. Né? O presidente foi na bola de segurança, que é o chefe do gabinete institucional dele, um cara que ele tem a certeza absoluta que nunca vai trair ele, né? Os ideais dele. Então, também é uma grande escolha. Só que fiquei um pouquinho triste, preferi a Tereza Cristina. Pelo pragmatismo político, a gente estava até discutindo, a Tereza Cristina agregaria por conta da questão de ser mulher, entendeu? Fez um bom trabalho também no Ministério, a questão também de composição partidária, mas ele, que nem você falou, ele optou pela bola de segurança porque a todo momento pede alguém de confiança, né? Deve ser por aí esse pensamento que mas ele você não está errado não. Bom,
É isso aí. Pessoal, antes de a gente dar mais continuidade aqui, vamos fazer um convite para quem está assistindo. Dá aquela seguida na nossa rede social, tem lá o sininho, né? Aperta lá para seguir. Você compartilha com seus amigos, compartilha com seus inimigos, não tem problema. Por favor, entre aí, questione a gente, dê sua mensagem. Não gostou, pode colocar também, a gente responde. Pode olhar os outros programas, todas estão respondidas, tá? Pode mandar pauta para a gente discutir também. O programa X da Questão é aberto para esse tipo de discussão. A gente está aqui para levar o debate à mesa mesmo e fazer você que está em casa pensar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo no seu dia a dia. Tá? Ô, Marcel, me fala uma coisa. A gente estava conversando aqui antes. Sim. E aí a gente estava num debate que eu acho que, no meu ponto de vista, é extremamente importante, porque hoje a gente vê um discurso aqui no Brasil muito grande com relação à corrupção. Talvez muito menos do que a gente já viu no passado. Sim. Né? A gente tem um pouquinho mais de idade e conhece um pouco da história recente. Aí se a gente começa a puxar a linha dos escândalos políticos que o Brasil já viveu. O negócio, diário, praticamente. E era uma coisa que era comum para o brasileiro, né? Mais um. Né? Mais um. A gente nem dava tanta atenção para os grandes escândalos e o volume financeiro que eram desviados, que eram milhões e milhões de reais, assim, e passava batido. Né? Então, se você via desvios assim, coisas estaduais em Rodoanel, você via desvio em merenda escolar, você via desvio em tudo. Mas eu acho que falta uma discussão um pouco mais para as pessoas entenderem a importância da política dentro do contexto geral, porque o desvio, na realidade, aquela corrupção que eu falo que é endêmica, que já está, se a gente parar para analisar, ele não é de cima para baixo. O forte do desvio das verbas é como uma cachoeira. Cai o dinheiro lá de cima, passa no Estado, na peneira do Estado e vem para os municípios. Alguém embolsa, né? Isso aí, né? Então, essa cadeia de distribuição de verbas, né, que vem lá do federal, estadual e cai aqui no município, é uma coisa que eu e o Paulinho, a gente sempre discute aqui com os convidados, o pessoal, quando a gente começa a falar um pouco mais de política. Caramba, se você olhar na ponta, as torneiras estão abertas na ponta. Exatamente. Um volume grande de desvio que acontece nos municípios, na ponta, né? E muitas vezes o coitado do Estado ou o governo federal fica vendido. Exatamente. Né? Não tem como não tem o controle tudo. de todos os municípios, né? O que você está vendo aí aqui na nossa região, com as pegadas assim no seu dia a dia, batendo porta aí, visitando? O negócio é complicado, não é, Marcel? Complicadíssimo. E, Maurício, excelente observação a sua, porque a gente costuma ouvir dizer que o Brasil está politizado, né? A gente acaba discordando um pouquinho disso. A gente fala que tem pessoas realmente politizadas que fazem essa análise que você fez. O dinheiro sai do governo federal. Hoje a gente vê uma melhora nessa fluidez do dinheiro. A gente vê cifra de bilhões pagando, terminando transposição, pagando cada brasileiro no auxílio emergencial, dinheiro saindo, Petrobras aí dando lucro de 47 bi, aquela coisa toda que a gente não via. Correio dando lucro, né? Mas você tocou numa pauta importante, porque a pessoa politizada, ela não pode só saber o nome dos ministros, do STF, os deputados, os escândalos, não saber quantos vereadores tem na sua cidade. Porque é aí onde você falou, é a ponta da linha. O dinheiro que sai do Ministério da Educação, ele vai parar nas escolas municipais e estaduais do seu município. Então, é muito importante que as pessoas despertem para isso. Eu costumo dizer que quem mora em Brasília é só o brasiliense. Nós moramos num município. E é ali que a gente precisa acompanhar esses recursos. O nosso posicionamento político e realmente esse entendimento de estar politizado começa também na questão da escolha daqueles fiscais que vão ajudar a fiscalizar, que são os vereadores. Eu costumo falar num outro programa que eu participo junto com o Paulinho, nesse momento que a gente vê o quanto o município se interessa pelo financeiro do município, né? Sim. É quando abre as audiências públicas para discutir os orçamentos, LOAS. projetos orçamentários, LOAS, tudo do próximo ano, né? Exatamente. Você conta no dedo quem aparece lá para saber o que está acontecendo. E é toque, né? de caixa o negócio, parece que vem uma coisa já encomendada do executivo, sim, entendeu? É para votar. Vou votar rapidão. Um outro ali, uma emenda para mudar. Mas é isso mesmo, é ali que começa, né? Ninguém lê Esse nada. É o problema, ninguém lê nada. E a gente vê isso, é que nem o Maurício pautou num outro programa que eu participei, sobre Praia Grande,
a fiscalização das OS, essas coisas todas. Sim. Eu queria saber se você está sabendo sobre isso, o que está rolando, não, por que a prefeita, né, ela não... O que ela acha? O que ela acha disso? Não é nem por isso, porque eu achei estranho essa pauta na Câmara Municipal sendo vetada pela prefeita, porque era um projeto que pedia mais transparência na prestação de contas. Exatamente. Algo simples, teoricamente, Sim. né? Teoricamente. A prefeita teve a sua argumentação no veto, normal, tem que ter uma argumentação técnica lá do veto, mas se a gente faz um paralelo com os problemas que os outros municípios têm passado com relação à distribuição de verbas de ONGs, OS, OCIPs e outras coisas mais que a gente vê, né? É um descalabro, cara, porque teve OS aí fazendo empréstimo consignado no nome dos velhinhos que estavam lá no asilo. Não sei se você acompanhou. Em Cubatão teve uma OS que pegou... Cuidava do asilo. O RG e CPF dos velhinhos. Acompanhei esse empréstimo sem consignado. Nesse caso, inclusive, tem até um amigo que tinha uma instituição que prestava serviço, tinha vagas sociais, que era o Lar Fraterno. Sim. E aí esta OS, o que parece, né, que eu estou fazendo aqui uma analogia, não sei se seria esse o motivo, uma briga política e tentaram encaixar a goela abaixo essa OS. Sim, foi. De qualquer maneira, desrespeitando um monte de regras mesmo em cima disso. Inclusive, teve mortes. Estavam usando parece que um imóvel de um hotel desativado. Isso, sim, isso e aí, mesmo. Velhinhos que foram tirados do Lar Fraterno. Morreram lá no hotel. Morreram lá. Então, assim, foi um absurdo, foi uma né? série de lambanças. É um absurdo. E aquilo que eu falo do modus operandi de gerir o dinheiro público. É isso mesmo. Os caras, às vezes, fazem justiçamento com a máquina pública. Ele tem um problema político com outra pessoa, quer dizer, quem pagou foi os velhinhos. Sim. Né? Que foi até o Rodrigo, né? O Rodrigo de Freitas, que é um amigo, né? O pai dele tem lá esse Lar Fraterno, eles foram muito atingidos. Eu visitei o Lar Fraterno, uma instituição séria. Organizada. Sim. E aí essa briga política aí, né, é complicado. E aí veio a prefeita de Praia Grande essa semana e vetou um pedido de transparência lá para as OS Maurício, e ONGs lá do eu gosto de deixar bem claro, né? Você está citando a prefeita Raquel Kine, foi minha colega aí de faculdade, sempre deixo claro que não tenho nada pessoal contra ela, mas essa decisão é um pouco estranha. Inclusive, nós sofremos com o S desde a Fundação ABC, que administrava lá a saúde da cidade, agora entrou a SPDM, né? Acho que só tem o S nesse ABC aí, não tem outro lugar. Não tem outro lugar. E aí você vai fazer um levantamento, tanto a Fundação ABC, que deixou um rombo nos cofres públicos, são empresas, às vezes, processadas em outras cidades. Já é um outro absurdo uma empresa respondendo o processo, né, de irregularidades em outra cidade e entrar para disputa para ganhar o contrato de gestão da saúde. Acredito, ainda vou me inteirar em cima dessa decisão, mas ela deve ter ali alegado a questão de que o poder público não pode interferir na administração privada. Eu acho que ela deve ter ido por essa linha. Aquela história dos contratos de empresa de ônibus, né? Não, já tem um contrato assinado, a gente não pode mudar. Joga aqui. Pra torcida. Joga pra torcida. E a gente sabe que às vezes, Maurício, a gente sabe que algumas empresas estão lá porque, não estou dizendo que seja o caso, tem que ser apurado, vai ficar difícil porque ela não quer a transparência, mas às vezes favores políticos, né? Pessoas que ajudaram a campanha depois pegam um contrato na cidade, aí fica difícil. Deixa eu só perguntar um negócio, Marcelo. Ela barrou, né, esse projeto de lei. Aí o projeto de lei vai voltar para a Câmara. A Câmara, ela tem autonomia... Pode derrubar o veto da prefeita. É isso que as pessoas precisam entender. É isso que... Se bem que na é bom a gente falar no programa, porque aqui no nosso podcast, que tem gente que muitas vezes fala assim, não... Ela não tem o que fazer, né? Ela barrou, acabou, tchau, não tem o que fazer. Não é bem assim que as pessoas têm que entender. Tem os vetos legislativos, tem o veto do executivo. Né? Um pode ali derrubar o veto do outro. Isso é muito bom você falar. Agora, na Praia acontece algumas coisas interessantes, viu, Paulinho? Por exemplo, nós conseguimos aí, através do movimento conservador, com auxílio do deputado Douglas Garcia e auxílio do vereador Rodrigo Rosário, que ele é presidente da Frente Parlamentar, Frente Legislativa Popular, é isso?
Eu acabei aqui esquecendo o nome. Mas ele tem o poder de colocar para votação projetos de iniciativa popular. O que nós fizemos? O projeto de proibição da exigência do passaporte. Pessoas sendo barradas até para a questão do atendimento de saúde, Sim. pessoas sendo coagidas no seu emprego. Nós defendemos aqui a liberdade. A Câmara Municipal de Praia Grande, a mesa diretora meteu o passaporte lá, depois de uma semana tirou, né? Então, mas aí o que acontece? Calor lá. Vamos lá, o passaporte. Nós votamos, aprovamos em primeira votação, foi um fato assim bem marcante para nós, né? Muita gente com raiva lá. E em segunda votação, aí tá 3 vereadores mudaram o voto. Aí eu fico perguntando, o que aconteceu nessa semana aí? Eles tiveram o quê? O telefone tocou? Acho que o telefone do executivo tocou. O telefone do executivo tocou pra caramba lá. Tem cara que aprova, quando a prefeita veta, ele vai lá e muda o voto também. Então... aqui em Santos, semana passada e retrasada, ficou em tramitação um projeto de lei lá do Fábio, pedindo anistia do uso de máscara. Do uso de máscara, das multas, né? Da multa. Das multas, né? Das multas que foram multa dadas. Das empresas que eram R$3.000 e as pessoas físicas R$100, a multa. Na primeira votação, só 3 vereadores votaram contrário. Na semana seguinte, todos votaram contrário. Não. Aí o Fábio... Não, eu sei. 2 votaram a favor. 2 votaram a favor. 2 ou 3. Inverteu o placar. Tipo assim, 3 votaram a favor. Foram tomados de uma aura iluminista. Arrependimento total, né? De uma semana para outra. Eu acho que o telefone do executivo tocou. Eu acho que... vocês tocaram um ponto importante, né? Você está falando do Fábio Duarte. Passaporte, máscara, essas coisas, começou onde? No governo federal, a discussão, né? Querendo aprovar em Senado, aquela coisa. Mas você veja, atinge no município. Sim. Então a importância de ter legisladores nos municípios, no caso está sendo aqui o Fábio Duarte, aqui em Santos, lutando por essas pautas. E a população precisa acompanhar isso. Eu e o Maurício, nós somos municipalistas, né? A gente então sempre, somos 3. Então, somos 3, porque eu acho que tudo autonomia para o município, tem que ter autonomia. Se a gente não cuidar do nosso município, de souber dos problemas do nosso município, né, é bem o que você falou. Não adianta nada. Brasília, quem é bom lá para Brasília é para os brasilienses, que moram lá. Exatamente. Eu moro em Santos, você mora em Praia Grande, o Maurício também mora aqui em Santos, mas tenho mãe que mora em São Vicente, tenho amigos que moram em Praia Grande, tenho amigos que moram no Guarujá. Então, cara, se a gente não cuidar do nosso município, da nossa baixada, cara, ninguém vai cuidar. Você falou uma coisa interessante, você citou a Baixada Santista. O que é interessante é que na Baixada Santista, das 9 cidades, nós precisamos de governantes que tenham essa mentalidade municipalista. Sim. Por quê? Para depois a gente chegar na questão metropolitana. Tem pessoas que moram na Praia Grande e trabalham em Cubatão e Santo São Vicente. Tem pessoas que moram em São Vicente e trabalham em Cubatão. Não, é tudo misturado. Santos trabalha em São tudo Vicente. Misturado. E aí o que nós dependemos? De uma mobilidade urbana de excelência. Então, eles têm que começar e pensar, eu falo assim, a Baixada Santista, você precisa pensar de maneira metropolitana. Olha o exemplo que eu vou dar para vocês, é um absurdo. Isso aí serve para aquele pessoal que presta culto ao SUS. Aqui eu não estou falando, poxa, o SUS, se funcionasse, ia ser muito bom. Inclusive, para funcionar, muita gente tem que ser mandada embora, muita gente tem que ser trocada, precisa informatizar o sistema realmente, que não é um tal de some ficha, é um tal de sistema cross que você não sabe qual que é a ordem das internações. Então, tem muita coisa que tem que mudar. Mas vamos lá, olha que absurdo. Feriado, véspera de feriado, uma munícipe de Itanhaém procura o nosso gabinete lá, gabinete do deputado Douglas Garcia. E aí eu fui informado, através da nossa assessoria, que uma munícipe que faz hemodiálise, olha, ela mora em Itanhaém e faz hemodiálise 3 vezes por semana em São Vicente, numa clínica de diálise chamada Bragança Paulista. Olha o circuito, Itanhaém, São Vicente, é uma zona o negócio. Aí, para nós somos municipais, isso é a morte. Como é que eu pego um paciente, como é que a cidade não tenta criar estrutura para tratar os seus pacientes na cidade? Não, aí manda para outro. Um parênteses. Se o município quiser construir um centro de hemodiálise, tem dinheiro disponível no Ministério da Saúde. Não, já tem dinheiro disponível. É só mandar o projeto. Exatamente. Vem dinheiro
Ali, é só querer. Tem uma outra também do lixo, hein? Depois a gente pode falar do lixo. Eu vou contar uma do IML. Sim. Não tem. Não tem IML no Guarujá, caralho. Opa, desculpa. Só tem um caralho aqui. Mas, porra, não tem IML. Mas, ó, só pra entender, eu quero ouvir essa do IML. Aí o que acontece? Olha o circuito que a mulher tem que fazer. São 50 quilômetros de distância. Sim. E de volta 100. 300 quilômetros. Como é que eu posso? E aí eu abri o contrato, eu já vou lá e a gente já faz o serviço completo. E tenta resolver o problema do município e já vê o que está acontecendo nessa linha aí. Aí eu vou ver o contrato da empresa, são 6 vagas, cada vaga custando quase R$6.000. Nossa. Por mês. Aí eu vou ver quanto custa uma máquina de M&A. 20 mil. Então assim, o contrato de 1 ano. Então você vê isso aí que assim, aí você fala, como é que eu posso colocar uma munícipe num lugar, pagar, custear o translado de 300 km por semana, ainda vou lá na clínica, ainda pago mais 6, e eu não consigo criar uma estrutura aqui, você acabou de falar, matar a charada, tem financiamento. Então assim, isso aí é especialmente para os que cultuam o SUS, prestam culto ao SUS. Ai, é maravilhoso. Aí você olha, tem plano de saúde. Cultua, na realidade, não é o SUS. Eu acho que não é questão do SUS, é que cultua a máquina pública. Exatamente. Que quer a máquina pública inchada, que quer a máquina pública tomando conta de tudo, que quer que o Estado tome conta da sua vida. Né? Normalmente tem um interessezinho. Não, mas o pagode sempre existe, mas caramba, aí tu vai ferrar a população por causa do pagode? Não pode, entendeu? Exatamente. Aí vamos falar do Maluf, né? Rouba, mas faz. Porra, o jargão que ficou pra história dele, né? Não pode, não dá, entendeu? Tô falando que começa aí, né? Eu acho que essa mentalidade aí, a gente precisa mudar a mentalidade. A mentalidade tem que ser mudada tanto da população como dos próprios funcionários. Tem um amigo meu, tem um amigo, acho que uns 2 programas atrás aqui, eu falei com o Paulinho aqui, eu citei assim, falei, olha, minha opinião, o município que não se paga, por exemplo, município com 1.000 habitantes, que tem 10 vereadores, tem um prefeito, vice-prefeito, secretário, 1.000 habitantes. O município não se paga, não tem arrecadação, ele depende do fundo. Exatamente. Cara, esse município tinha que ser extinto. O Paulo Guedes, tinha que acabar com esse município. Ele propôs. Ele propôs, acho que até 7 mil, 8 mil. Foi uma briga lá, sabe? Entendeu? Não dá. O pessoal ama o Não, mas estado. não é só 7 mil. É ver se o município tem renda. Não, tem renda, mas tem como aí se pagar. Você ia começar a fazer a fusão. Junta o município. Eu acho assim... Vocês sabem que tem uma cidade aqui no mais estado, fácil hoje. Com 800 habitantes? Tem. 800? Se eu não me engano, acho que é Boró. Borá. Vê se é Borá ou Boró. 800 habitantes. Tem... Não tem. Não dá. Não tem, Nex. E é uma das que mais gasta, tá? Só pra... Mas aí, não é só isso. Não é questão... Hoje é mais fácil você desmembrar um município e criar outro... Exato. Do que fechar. Exato. Entendeu? Do que fechar. Não se fecha município. Não se é verdade. Mas tem que fechar. Do mesmo jeito que eu defendo, na minha opinião, que se feche o Estado. Qual é o Estado que não se paga? Vários estados não têm recurso, não se paga. São Paulo é uma locomotiva sustentando... Por que eu tenho que ter um Estado funcionando, com o governador, todo o aparato estadual, que é gigantesco, né? Governo, vice, secretários, deputados, não sei o quê. Manter o status de poder. Só para manter, falar, não, Estado. Mas isso pode, aí cara. a gente vai brigar com aquilo que eu já falei algumas vezes, a gente não vai, nunca vai conseguir resolver esse problema. Porque quem está lá no Congresso Nacional são justamente... Mas que nem você falou, o senador mudando a mentalidade, colocando pessoas com essa pegada, vamos dizer assim. Mas Marcelo, mesmo assim não muda, sabe por quê? Porque, vamos supor, é aquilo que eu já falei em alguns programas aqui. Enquanto não estou desmerecendo o Norte e o Nordeste, de jeito nenhum, cara. Muito pelo contrário. Eu concordo, tenho família lá, morei lá, mas é verdade. Enquanto um deputado federal do Norte e Nordeste tiver o mesmo peso... Você está financiando o Renan Calheiros lá. Tiver o mesmo peso de um deputado do Sul, do Sudeste, cara... A gente não vai conseguir mudar essa situação nunca. Você sabe que estrategicamente os presidentes de câmaras normalmente é da região Centro-Oeste ou Nordeste, você vê, né? Com certeza. Mas por quê? Porque as bancadas são maiores. Exatamente. Entendeu? Você vê a bancada do Norte e Nordeste lá, é imensa. Você pega o pessoal do Sul e Sudeste, vai pegar o quê? Bancada de Minas, de São Paulo, de Santa Catarina, Paraná. Mas e aí?
Exatamente. Não consegue colocar o presidente da Câmara lá. Então, o presidente da Câmara é do norte ao nordeste. Vai demorar mesmo de Vai, ser não solucionado. vai porque eles não têm interesse. Eles vão votar contra eles mesmo. Então, tipo assim, é um negócio que eu falo, que nem o voto distrital. Como que a gente equaliza isso? Levando desenvolvimento para lá. Sim, né? sim. Mas aí depende do governante de lá. Exatamente. Existe um monte de jeito de você fazer esse tipo de coisa. Existe isenção real de imposto para você atrair a iniciativa privada para lá, entendeu? Só não pode criar regra de imposto, querer mudar a regra do jogo aos 45 do segundo tempo, né? Porque tudo bem que o governo federal tá brigando para baixar o ICMS, equalizar o valor do ICMS, das contas de consumo, combustível, né? E o cara que é do governo do estado de São Paulo, há 200 anos, partido, 200 anos no poder, agora em véspera de eleição vai abaixar o ICMS para fazer graça. Então, né? Mas aquela Tudo questão bem, eu sou consumidor, eu fico feliz. Tudo bem. Mas todo ano... É muito aproveitador, todo cara. Todo ano eu queria que tivesse ano eleitoral. Os caras se aproveitam Porque demais. não é verdade, Edson. Todo ano eu queria que tivesse ano eleitoral. Porque tem bastante benesse. É que nem a gente tava falando fora do ar. O Rodrigo Garcia, ele tá com a máquina na mão. Ele tá com a chave do cofre. Tá com dinheiro, hein? Ele tá com a chave do cofre. Se o Rodrigo Garcia não fizer esse tipo de coisa, ele sabe que ele não vai ter chance em relação ao Tarcísio. Então, assim... Calma, Haddad, que tá na frente. Isso? É a pesquisa que diz, não, cara, não vou nem falar nada onde foram feitos. Na minha pesquisa, no Instituto Schneider de pesquisa, não é o Haddad que tá na frente. Entendeu? Eu tenho registrada no Instituto Schneider. Eu não sei como ele tá na frente, cara. Não consigo entender. Ele saiu considerado o pior prefeito da exatamente, história. Mas e o cara tá na frente, velho. É aquilo que a gente fala. A gente discute muito no movimento. O que a gente procura fazer lá? A gente procura instruir o cidadão. O membro do movimento, ele tem capacidade do movimento conservador, ele tem capacidade para fazer essa análise. Porque a gente tira da questão de torcida e começa a dar informações para ele. E assim, viu? Olha, o que você vai fazer com essa informação é problema seu. Ô, mas a gente vai abrir tua mente. Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você não entende que a direita, aqui no Brasil, é muito silenciosa? A direita talvez peque por deixar de falar ou deixar de se expor. Tem medo de se expor em alguns momentos? Maurício, a sua observação é muito importante, por quê? Embora... Não que a gente tenha que, talvez, vestir a camisa como time de futebol e sair na gritaria, não é isso? Mas, caraca, é tão simples você estruturar um argumento e passar para frente essa informação. Então, qual que é a grande questão? A gente discute muito isso dentro do movimento. A grande questão é o seguinte: apesar de nós termos aí uma raiz conservadora, o que é o conservador? Eu sempre falo para as pessoas, não é ideologia. É que nem eu brinquei com o Paulinho aqui, ele falou centro-direita. Ele está mostrando um espectro político. Mas o conservador é um homem natural. É aquele que nasce dotado da razão, do certo e errado, o sol, que é o contrário do dia à noite, aquela coisa, né? Aí você vai com conhecimento, você vai agregando valores à sua vida. O que é família? Terra redonda, né? Terra redonda, aquela coisa toda, né? Não é chato, né? Então, tipo assim, é isso, é o normal. É sem ideologia. Ideologia é aquele cara que quer fazer ativismo LGBT, quer fazer ativismo dos negros. Aí é a bagunça. Então, o conservador é um homem natural. Então, as nossas raízes, né, até judaico-cristã, você vê que os valores morais e éticos estão lá na Bíblia, né? De comportamento, aquela coisa toda. Nós somos conservadores na sua essência. O problema é o seguinte, é que nós tivemos uma carga gigantesca, eu tenho que abordar isso para chegar na sua resposta, uma carga gigantesca de ideologias que imperaram dentro da cultura, né? A classe artística, você vê aí os caras... eles não têm vergonha de declarar no meio acadêmico, faculdades, escolas. Então, esse pessoal, ele recebeu altas cargas, e aí ou o cara vira um ativista, ou ele vive numa mornidão. Ele é um conservador que vive numa mornidão. Boa, agora vamos lá. Por que que... Essa carga começou quando, no teu entender? Não, na verdade, o projeto dos caras começaram no tempo de Getúlio Vargas. O pessoal gosta muito de falar assim, não, é na Constituição. Não, começou lá atrás, financiamento da União Soviética.
Que falta faz um Carlos Lacerda nos dias de hoje, ó. Um cara que vivenciou, né? Um lado, depois ele falou, isso aqui é furada. Jornalista, o cara, esse metia... Era isso que nós precisávamos. Então, assim, começou ali. E aí, o que acontece? O regime militar, o pessoal fala, poxa, fizeram um grande trabalho. Foi a época que eles mais se desenvolveram, porque os militares estavam preocupados com o desenvolvimento do país, que eram estatais, não tinha nada, tudo bem, vamos apoiar as estatais, não tinha nada no Brasil. Eu acho que o único erro que os militares cometeram, estrategicamente falando, foi fechar a economia para o mercado externo. Então, eu acho que eles focaram muito no mercado interno, no crescimento interno, sim, industrialização interna, tudo, só que eles esqueceram e não começaram a surfar na onda da globalização lá dos anos 70, sim. né? Aí... Deixaram a cultura na mão dos comunistas. Não, mas esse é um problema. Você falou uma coisa de ordem econômica, realmente. Não fizeram um filme, né? Que aí a gente precisa falar o seguinte. Olha que interessante. O Cine Brasil ficou com eles, né? Ó, ele apontou um ponto importante, Maurício, porque você falou da globalização. Deixar claro para as pessoas. Globalização é algo positivo, que é interação, comunicação econômica, dos povos. O globalismo, aí que é o problema, que é você entregar a sua cultura e o seu comando a outro país. Globalização. Sabe essa diferença? Não sabe. Então o que acontece? No período do regime militar, como foi falado aqui, o silencioso, as escolas, a cultura. E aí tomaram o poder novamente sem dar um tiro. Um dia chegaram, aí eu falo assim, que ditadura, que chamam de ditadura, né? Ensinaram que era ditadura. Que ditadura deixa o poder sem ter resistência, né? O poder militar saiu. Que ditadura que deixa o seu povo andar armado? Que houve excesso de ambos os lados. Não é, houve. A gente não é negacionista, Que houve excesso por parte de alguns militares, inclusive, houve também. Tem uma entrevista muito boa. Quem soltou a primeira bomba? Não, sim, mas tem. Toda estratégia tem excesso. Eu acho assim, era outra época, o mundo estava polarizado entre a União Soviética e Estados Unidos, né? Falava-se demais de Terceira Guerra, guerra nuclear. Invasão da Baía dos Porcos em Cuba. A gente tinha um monte de coisa. Tem uma entrevista importante do general Newton Cruz. Sim. Ele fala justamente disso, ele fala assim, dentro do, entre aspas, golpe, tinha gente querendo dar o contra-golpe, né? Assim como lá a ditadura do proletariado também queria ser empenhada. Realmente, abusos tiveram. Mas aí o período que eles mais cresceram foi justamente esse. Quando eles chegaram ao poder e confeccionaram essa Constituição garantista que a gente tem, só foi a cereja do bolo. Então eles cresceram muito ali. Hoje a gente está tentando, trabalho do movimento conservador, combater nessas esferas da base, fazer esse trabalho reverso. É uma luta árdua, né? Eu concordo. De novo, a gente vai falar o negócio do caos, né? A Constituição brasileira é um caos. Com certeza. É um caos. Então, aquilo que a gente conversou em off aqui, você causar o caos para depois administrar no caos é muito mais fácil. Porque quando está tudo confuso, tudo bagunçado, qualquer coisa que você faz ali tá bom. Sim, entendeu? Qualquer coisa já tá bom. Né? A gente não sabe quem é que barra um ministro do STF se ele tiver... Cara... esse discurso numa democracia, isso não pode existir. A gente depender... O quê? Da boa vontade dos caras? A gente não tem um dispositivo para barrar um ministro que está fora da Constituição. Que absurdo é esse? Mas isso aí começou a acontecer o quê? Há uns 10 anos, mais ou menos. Que os ministros começaram a virar superstar, né, cara? Ligaram a TV pra eles, Os caras ligaram a TV. Transmissão, Exatamente, TV Justiça. Aí o cara vai dar palestra em Oxford, vai dar palestra em Harvard. Você não vê ministro de outros países nem tweetando. Isso é um absurdo. Eu vou falar na minha época. O cara fala que o presidente é inimigo. Tipo assim, fica por isso. Não, eu falo na época. Vamos voltar pouco tempo atrás. Vamos voltar na presidência do Fernando Henrique Cardoso. Quem eram os ministros do Supremo Tribunal Federal do Fernando Henrique Cardoso? Ninguém sabia. O cara podia estar sentado do teu lado no avião e você não sabia que o cara era o presidente do STF. Exatamente. Você não sabia que o cara fazia parte do STF. Exatamente. Entendeu? Então, quer dizer, os caras não apareciam. O que acontecia? Não vou dizer que eram os certos, mas o cara tava lá para interpretar e julgar a Constituição. Chegava ali... Só. Tchau. Um abraço, falou, me dá os 100 mil reais aqui de salário, me dá o auxílio paletó, tchau.
os caras não apareciam. Hoje em dia, não. Hoje em dia eles dão entrevista para as redes de televisão. Hoje eles fazem palestra. Julgam processos criminais. Entendeu? Os caras... Tem nada a ver com Constituição. Eles querem legislar. A realidade é essa. E engraçado, e lá, né, não tem um penalista ali. Eles falam toda hora legislando em cima do Código Penal. Não tem um penalista. Não tem. Mas isso faz parte do processo de tomada. Entendeu? É uma estratégia de tomada. Então, é por isso que a gente não tá tão tranquilo assim. Tem gente tranquila aí. Eu assim... a gente estava falando até fora do ar em algumas coisas. Eu tenho determinadas pautas que eu defendo aqui. Eu não estou nada tranquilo, cara. Há quanto tempo você vê as pesquisas eleitorais dando Lula em primeiro lugar? Nossa, mas desde o ano passado, desde né? quando abriu, né? Desde o ano passado. Então, já abriu com 300% de agora, imagina o Lula ganhando. O Lula vai ganhar. O ministro vai falar, pô, mas vocês estão malucos? O cara tá na frente há 24 meses nas pesquisas. É o óbvio. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. O Biden dava lá em primeiro. As mídias fomentando. É o mesmo desenho. Eu acho absurdo assim. Eu tô vendo assim, uma tragédia anunciada. Eu nunca vi um discurso do Biden cheio na campanha. Mas aí que tá. Eu tô falando assim pela América Latina. A gente já até fez um programa desse parecido. Nós temos um grande problema na América Latina, que é a abstenção. Abstenção de votação. Então, que nem aconteceu na Colômbia. Nós tivemos na Colômbia quase 40% da população que não foi votar. Mas lá não é obrigado. Esse é o medo do Brasil. Lá não é obrigado, né? Então, não, mas tudo bem. Aqui também não é, né? Aqui não é obrigado. Você não é obrigado a votar. Paga R$2,70. R$2, R$3, você vai embora. Então, esse é o grande perigo, é a abstenção. Isso aconteceu não só aqui na América Latina, como aconteceu na França também. O Macron se elegeu na França com uma abstenção de 30%. O problema é que aqui, mesmo... o que nós queríamos? Só a transparência. Porque ainda que tenha abstenção, eu só vou acreditar se eu puder auditar isso. Sim, esse que é o problema. Mas o problema da abstenção, essa abstenção elevada... De fato, realmente tem uma grande possibilidade de legitimar esses resultados da pesquisa. Mas essa abstenção elevada na América Latina também é um negócio preocupante, porque muitas vezes o sistema cadastral de eleitores não é o real. Mas é o que eu tô falando. Pode ser que tenha gente que tenha morrido. Essa pode abstenção ser que é de fato. Exatamente. Ou é manipulada. Exatamente. Eu acho um negócio muito absurdo. Cara, isso me dá nervoso, velho. Eu acho um negócio muito absurdo você ter esse nível de abstenção. E a gente está vendo que a América Latina inteira, né, praticamente, ela está caindo na mão da esquerda. Né? Você tem aí o Chile caindo na mão da esquerda, você tem a Colômbia caindo na mão da esquerda. Só sobra o Uruguai hoje. E o Brasil. E acho que o Equador, né? Uruguai, Equador e Brasil. Equador. Uruguai, Equador e Brasil, exatamente. Tudo tá vermelho. E o Suriname? O Suriname porque é francês. Guiana, mas aí... Mas aí mas aí são colônia da França, o outro lá, sei lá que porra que é. Mas ali são países inexpressíveis economicamente, falando, né? A Guiana Francesa só é expressiva para o Brasil porque tem uma base militar lá nas costas da Amazônia com um monte de caça Rafale Exato. Não, aí eu já não. O Edson já tá querendo colocar coisinha na minha boca. Que tem escoamento de coisa pra Europa. Tem Moamba saindo daqui. Tem ouro saindo pra lá pela Guiana. Não. Edson, eu não falei nada disso. Eu não sou inimigo do Macron. Eu não quero que a legião estrangeira bata na minha casa hoje à noite, matar o gordinho. Entendeu? Então. Mas é um negócio bem esquisito ali, né? A gente vê que aquele pedaço, principalmente lá de cima lá da Amazônia, lá é um negócio bem esquisito. Eu fico, assim, negócio da eleição, eu questiono muito, eu já falei com alguns políticos, né, da ala direitista aí, tudo, né, do governo, falando assim, gente, como pode, né, por exemplo, você pega qualquer rede social do presidente, é estourado. Por exemplo, o Instagram, passou dos 20 milhões. Instagram, Telegram. Tudo é estourado, Aí você pega o Lula, não chega a 1/3 do volume de seguidores e participantes.
Aí você faz um olhar técnico. Ah, tudo bem, pode ter seguidores, mas o pessoal está engajado? Está engajado. Cada fotinho que o presidente fala, tem 1.800, 2.000, 3.000 comentários. Não, comentários. O pessoal para escrever. Sim. Para escrever. Né? Tudo bem, para escrever. Agora, como pode? Né? Você tem lá um pré-candidato com X milhões de pessoas seguindo, que tem tantos milhões de pessoas que vão votar. E aí tem um outro candidato que tem 1/3 com 3 vezes mais em votação. Mais, né? Então, faz uma regra de 3, cara, de 20 milhões. Então, a conta se não for bate. fazer a conta lógica, A conta a não não ser bate. que seja aquilo que foi falado. A maior parte do pessoal não está nessa bolha. É a única explicação. Lógica não tem. Pô, o cara não consegue representar nada em nada onde ele vai. Exatamente. Não consegue reunir 3 caras para tomar cachaça com ele. O cara não consegue. Não consegue. É verdade. Então, assim, é um negócio bem impressionante. É aquele negócio. Agora, como que a gente vai dizer que se houve fraude ou não? Esse é o problema. Não tem como. Na minha concepção, tá catastrófico para nós. Eu tava fazendo uma reflexão aí, aquela reflexão solitária, e aí tava pensando, caraca, velho, será que eu vou ver uma revolução no Brasil? Os caras indo pra rua armado, tipo, uma revolução mesmo, tipo... uma guerra civil. Eu posso te falar uma coisa? Uma coisa que o Brasil nunca teve, não, guerra civil. Eu vou falar... Se você parar pra ver a história a história do mundo, né? E aí você fala de guerra civil, queda de Bastilha, guerra civil americana, tudo foi por causa de uma treta, né? Assim, política, né? Então lá nos Estados Unidos os ingleses querendo tomar conta, não vai, aqui é soberano, é país, chama a França para ajudar, o pau comeu, tinha um lance da escravatura, não sei o quê. Na Europa também, distorções. Mas sabe por que começou Então sempre os países sempre passaram por uma treta de guerra civil. Sabe por que começou? Não. Não é imposto, não. A Revolução Americana começou com os ingleses tentando desarmar a população. Os agricultores americanos. Sim. Aí eles se negaram a entregar as armas. Tanto é que nos Estados Unidos existe um código que se chama 3%. Você vê nos motoclubes americanos, existe um código chamado 3%. Eram 3% dos agricultores americanos que se negaram a entregar as armas para os ingleses, e aí os caras começaram a fazer essa revolução. A explicação justamente está dentro da história do país. O que nós costumamos falar dentro do movimento? Inclusive, isso aí até é um pensamento do professor Rafael Nogueira, que é aqui de Santos. Um cara fantástico. Inclusive... da Biblioteca Nacional. Só fazendo um parênteses, por exemplo, todo mundo fala do processo do fim da escravidão aqui no Brasil, tudo, mas se você parar para pensar, o fim da escravidão no Brasil foi um pouco mais lento em relação a outros países, mas foi a ruptura da escravidão mais tranquila. Porque muitos dos escravos já estavam trabalhando, já tinham emprego. Sim. Nós tínhamos pensadores, engenheiros, políticos, pessoas já com autonomia, tanto política, cultural, não sei o quê. Eu estudei numa escola aqui, Escolástica Rosa, que o idealizador da escola era filho de uma escrava com um homem, um senhor de engenho. É o João Otávio, lá na Escolástica Rosa. Tem uma estátua até hoje lá. Nem sei como é que tá a escola, né? Deve estar abandonada. Mas aí o que você falou, a explicação está justamente na história. Sim. O que o professor Rafael Nogueira ele fala? Que o povo brasileiro precisa descobrir a sua identidade. E o povo só tem identidade como? Quando ele sabe quem foram os seus heróis, quando ele conhece a sua história. Mas isso é apagado pela história. Exatamente, mas toda hora a história do Brasil está sendo reescrita. O Brasil, que nem você falou, como é que a gente conseguiu a nossa independência de Portugal? Foi na arma? Foi num grito. Então, os Estados Unidos, o povo americano, o povo da Ucrânia, eles sabem o preço da liberdade. Por isso que é fácil uma modelo ucraniana pegar uma metralhadora e gente aqui, como ela tá... Eles sabem o preço, eles sofreram na mão do comunismo durante anos. Sim. E aí estão vendo a ameaça de novo, o povo vai lá, gente ali chorando porque está despedindo de suas famílias, mas está com orgulho de lutar na linha de frente. O Brasil, às vezes eu falo isso, eu falo, olha, infelizmente a gente precisa cair no fundo do poço para o povo dar valor para a liberdade.
Esse passaporte sanitário, isso aí já foi a maior afronta à liberdade que já pôde... Se o passaporte sanitário fosse um dos maiores dos problemas... Não, é que começa... A partir do momento que o cara fala assim, você tá proibido de abrir tua porta para trabalhar, porra... Mas aí dá. Vai se lascar, lockdown. Governo, cara. Começou com o lockdown. Esse é os balões de ensaio. Você tá maluco. Ó, balão de ensaio. Porque se você Ninguém aceita reclama, colocar... né? Exatamente. Colocar uma substância no teu corpo. Ó, você pode ver lá nas nossas redes sociais, o movimento conservador foi ativo. A cidade de Praga foi a que menos sofreu com o lockdown, porque a gente transformou aquela cidade no inferno. A gente foi pra rua, a gente parou a via principal, Ayrton Senna. Aí a gente não estava trabalhando, minhas portas estavam fechadas. Sim. Então a gente sitiou a Câmara de Vereadores, foi a que menos sofreu. Toda hora reunião com a prefeita, a que menos sofreu aqui no litoral com a questão do fechamento. Mas aconteceu isso, tinha um pessoal ali engajado. Então, Maurício, só vamos, sei lá, o povo entender isso quando perder a liberdade. Talvez, infelizmente, a gente precise perder a liberdade. Mas eu vou falar um negócio para você, Marcel. Assim, eu acho... A minha concepção... Pôr a bola no chão. O Paulinho é o cara que vai pôr a bola no chão. Não, eu sou um cara... Olha, se você acha, você tem dúvida. Eu acho não. Bate aí, fala o que você pensa de ver. Eu tenho certeza. Não fica no muro. Eu tenho certeza. A classe média, a classe média alta... O Lula criticou a classe média. Ela não é uma classe para ir para o embate. Eu vejo... vou te falar uns exemplos. Eu tenho uns amigos meus, os caras são CAC. Aí os caras falaram assim... CAC é atirador, pra quem não sabe. Caçador, atirador e colecionador. Então, tipo assim, os caras falam pra mim... se o fulano de tal entrar, a primeira ordem dele é baixar um decreto que vai pegar as armas de todos os CAC. Né? Então tem 1 bilhão e pouco de armas aí que ele vai pegar, segundo ele falou em rede nacional. Que se isso acontecer, nós vamos na Praça Independência armado. Mentira. Mentira, porque eu conheço os caras. Tá os caras são tudo uns bundão. Entendeu? Os caras do exército vão baixar na casa dos caras, eles vão entregar os fuzil, vão entregar as pistolas, entendeu? E não vai. Agora, se acontece de um governante norte-americano inventar uma possibilidade dessa... Os caras não aceitam. Meu amigo... É guerra. É guerra. Mas eles sabem o preço da liberdade. É guerra, porque eles... Exatamente eles conquistaram na arma, exatamente. No sangue. A nossa foi no grito. Mas lá eles veneram isso. Exatamente. A liberdade eles veneram a história. É princípio. Por isso que a Constituição dos caras é uma carta de princípio. Princípio. Então, em cima daqueles princípios, a liberdade é uma deles. Legítima defesa. Você é doido. Então, quer dizer... Aqui a gente fala... A nossa Constituição fala até de justiça desportiva. Pelo amor de Deus, o que é isso? Não, a Suprema, é que nem agora, as grandes redes, não sei o que, os caras estão voltados na ESG. Não, os caras estão voltados pro aborto, não sei o que a Suprema Corte norte-americana proibiu, essas coisas. Só que há 2 semanas atrás, a Suprema Corte norte-americana liberou o porte de arma em todos os Estados Unidos. Então, até Nova York, que era o estado mais regularizador de arma, você pode andar armado. Nos Estados Unidos é diferente do Brasil. O que acontece no porte de arma dos Estados Unidos? No porte de arma você tem que ser ostensivo, diferente do Brasil. No Brasil, se você consegue, se você é amigo do rei, ou se você tem uma estrela divina, para você conseguir um porte de arma, o teu porte ele tem que ser velado. Você não pode ser ostensivo. Lá nos Estados Unidos você tem que mostrar. Nos Estados Unidos você tem que mostrar que você está armado. Agora, se apontar, né? Agora, se apontar para alguém, já começa com 5 anos. Sim. Então você vê, tem também a contrapartida. Mas é isso mesmo. É perfeito. Eu acho que a liberdade dos caras é exatamente. O que acontece? Os Estados Unidos tinham leis. A Califórnia tem uma lei. O Texas tem uma lei. Não, olha, os Estados Unidos inteiro tem direito até em repartições públicas. Exato. Tu pode entrar numa prefeitura, tu pode entrar no hospital. Tá ali. É tua liberdade de defesa. Entendeu? Agora, liberdade de calibre, de não sei o quê, aí é cada estado que vai legislar esse lado. Mas eu acho que é por aí. Entendeu? É que nem tu falou. São cartas de intenção. Entendeu? Coisa bem diferente do Brasil. Você pega, por exemplo, quantos massacres de escola a gente viu? O cara entrou lá com fuzil, não tinha um armado na escola. Mas é que... E mesmo assim, mesmo podendo... Freegun.
Free gun. né? Não pode, você tem determinadas áreas dos Estados Unidos que você não pode andar armado. Coisa free gun zone, exatamente. Que você não pode andar armado, mas agora com essa legislação da Suprema Corte não existe isso. Então você pode estar no metrô... Como é que você para um homem mal armado? Homem de bem armado. Às vezes o pessoal fala assim, esses crimes. Eu falo, olha, nos Estados Unidos só é criminoso quem é louco. Entendeu? É isso, só é quem é louco. Tenho amigos aí que moram lá, não tem nem comparação lá. Primeiro que o cara vai roubar um celular, um tênis, que ele já tem a dúvida que o cara pode estar armado, já começa por aí. Mas é isso, só quando o cara é louco. O cara vai na contramão na via lá, sai dando tiro, entra no shopping metralhando, é só louco. Sim. Aqui não, aqui qualquer um, aqui é obrigatório, já tá virando obrigatório o menor em periferias passar no crime. Entendeu? Se não fizer escolhendo o crime, exato. Não matar tem moral. Policial dá status. Dá status. Então, tipo assim, totalmente... Tivemos aí recente, né, a morte aí desse segurança no shopping, 12 caras fortemente armados. Nossa. O coitado deixou de ir no aniversário do neto. Do neto, pra ganhar R$180. Entendeu? E aí 12 caras, você pode ter certeza ali, ninguém ali é primário. Não, ninguém. Já entraram, já saíram, e se tiver de saidinha também, é uma bagunça isso aqui. Aí não tem... Não tem, não. Só pelo jeito que eles estavam segurando os fuzil nas filmagens, já dava pra ver que ali não tinha filho de Maria. Não. Não tinha ninguém inocente ali no meio. E era a gente tudo cara experiente. E aí quem tem que usar a câmera, né, vigiado é o policial. Aí o cara disse que, agora, olha o comentário aí desse pessoal da canhota aí, que diz que se o bandido não mirar no cara, não é tentativa de homicídio. O que é isso? Engraçado, entendeu? Você tá falando isso. Ontem eu tava vendo um filme na Netflix. Eu não lembro bem o nome, mas é um filme que fala da guerra do Afeganistão, que tinha uma base americana dentro de um vale. E o Talibã ficava em cima do morro, em volta, dando tiro para baixo. Pô, estratégico para morrer, mas né? Mas tinha uma certa lógica lá no filme. Tudo. Mas é real isso aí. É real, é uma história real. Eu já vi. Uma história real. E aí troca um comandante, entra um outro capitão, que é meio legalista, assim, sei lá, não sei. Aí o cara fala assim, capitão, os caras estão atirando na gente, pelo amor de Deus, pode usar o morteiro? Aí o capitão assim, mas você tá vendo o cara armado? Você tá vendo o cara apontar pra você? Com sorvete, o outro tá com... Se ele estiver apontando, você vendo que ele tá apontando, eu preciso de confirmação, senão não vou autorizar. Toma o tiro primeiro, depois atira. A cena é muito engraçada, porque parece coisa que a gente vê nas favelas. O policial no carro blindado tomando tiro, batendo na blindagem, e assim, põe a cabeça pra fora com o binóculo e vê se o cara tá armado. Vê lá. Aí o soldado lá, tá armado. Você falou legalismo. Então assim, não tem lógica. Como é que o Supremo Tribunal proíbe a polícia de entrar na favela, no Rio de Janeiro? É aí que tá o detalhe. Entendeu? Aí que a gente fala do ativismo. O que o Supremo tem a ver com isso? Aí a gente vai falar da ideologia. Os caras estão lá... Olha, o que é mais absurdo? O presidente do STF vir a público e dizer que o STF está em conformidade com a Agenda 2030. Isso é crime contra a soberania nacional. Isso não existe. Você pegar uma instituição e administrar ela com pautas e com comando internacional. Isso não existe em lugar, nem na Venezuela isso existe. Se um menino da Venezuela falar isso, ele tá fora no outro dia, ou tá preso. Então assim, é absurdo. Como que não tem dispositivo? E aí a gente entra na questão do legalismo. Aqui no Brasil tem muito disso. Por isso que tá todo mundo contaminado. Por que uma ordem e uma decisão inconstitucional ela tem efeito? Porque alguém cumpre. O cara, ele fala, não, mas o juiz mandou... tem que começar o subordinado não cumprir. E aí, eu falo que é difícil porque o americano, quando tem uma catástrofe, um terremoto, o cara vai lá, baixa os preços dos insumos, dos produtos, alimentos, para ajudar o próximo. Eu falo que as pessoas não sabem o que é patriotismo aqui no Brasil. Acha que é só você vestir uma camisa amarela e gritar Brasil. Não, patriotismo é você, além patriotismo de proteger patriotismo a sua total. pátria... Greve dos caminhoneiros, gasolina R$12, R$15. Vamos abastecer R$15. Foi todo mundo. Então, pronto. E aí o que acontece? Patriotismo também você ter amor pelo seu irmão de pátria.
Quando um americano encontra um outro país, é uma festa, o cara, sabe? E aqui ainda falta muito isso. Por isso que a gente fala, Paulinho e Maurício, que é uma construção, cara, que a gente ainda vai levar algum tempo pra chegar. Mas eu concordo contigo, mas eu acho que são mentalidades totalmente diferentes. Eu acho que... Não, cada um tem a sua cultura, mas isso é o básico de nação. O básico de nação é isso, é que os ucranianos estão fazendo lá. Falam, gente, vamos lutar aqui. Mas aí que tá, a gente tá vendo esse patriotismo, por exemplo, que existe nos Estados Unidos, né? A gente tá vendo esse patriotismo que existe, por exemplo, em países do leste europeu, essas coisas, mas a gente não vê esse patriotismo, por exemplo, no Japão. Eu vou te citar números. Você não vê esse patriotismo, por exemplo, na Alemanha. Eu também já vou te citar números. O que acontece? O Japão, hoje em dia, tem mais equipamentos militares prontos, tanque de guerra, fragatas, do que gente para comandar. Não tem soldado no Japão. Não tem soldado. Ninguém quer se alistar no Japão. Por quê? Primeiro, o salário não é compatível com o que ganha um japonês, por exemplo, para iniciativa privada. E o cara, com essa mentalidade que você falou, os caras eram samurai, os caras entraram em guerra, os caras acabaram com o Japão. Aí a molecada japonesa... Se perdeu ao longo do tempo. Porque eles tiveram os kamikazes. Não, exatamente, mas a molecada japonesa... Exatamente. A molecada... É a questão da cultura. A cultura. Da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial... Bomba de Chernobyl, aí teve toda aquela questão. Exatamente. Mas é o que eu falei, a cultura. A aculturação. Começaram também, isso sabe? É a aculturação dos Estados Unidos, que depois da Segunda Guerra Mundial entrou no Japão com tudo. Sim. Desvirtuou toda a cultura milenar que o Japão tinha. Mas existiu esse interesse por parte deles. Com certeza, o Japão uma nação deixou... submissa, ótimo para eles. Deixou, o governo na época deixou, concordou e aceitou essa aculturação americana em cima do bem de consumo. Vamos lá que videogame é legal, vamos por viver... isso que eu abro entendeu? Eu falo que a gente tem que abrir o olho com a China. Mas quando você perde uma guerra... O tratado é você ficar 50 anos sem produzir. Tudo bem, sim. Bem. Não, mas não veja. Não, desmilitarização da nação. Desmilitarizar uma coisa. Não, desmilitarizar uma coisa. Impor uma cultura é outra. Então, mas o que acontece... Mas aí vai junto, né? Não, mas o que acontece? Os Estados Unidos até deixaram o Japão ser um país militar. Ele não podia ser um país militar que tivesse pontas de lança de ataque. Então o Japão não tem porta-aviões, então ele não pode atacar uma outra nação. O Japão não tem míssil nuclear, ele não estaria... Esse tipo de coisa, mas o Japão... Então, mas o que acontece é o seguinte, o jovem viu a Segunda Guerra, os pais do jovem e os jovens depois que nasceram, como, os caras foram lá, os caras eram agressivos, por isso que aconteceu o que aconteceu com a gente, a destruição da nossa nação. É o que começa foi a desconstrução. Foi a desconstrução. O que a esquerda desconstrução. fez aqui com a gente. Exatamente. Em várias questões, né? É em conta-gota, né? Lógico, não é do dia pra noite. Não, hoje ser heterossexual é pecado. Não, daqui a pouco vai ser obrigado. Se você não é, ok, se tu não é... Você nunca experimentou? Como é que sabe que é ruim? Experimenta ser gay uma vez, caramba. Não, a gente vê cada coisa aí, olha... Vai ser assim, obrigatório já. Tá fogo. Difícil. Bom, é complicado. Eu acho que nós estamos vivendo uma situação bem complicada mundialmente falando. Ô, Marcelo, você aceita uma provocação? Opa, aqui... Tá, então eu vou provocar. Marcelo, a gente tá falando eu quero tua visão como homem, não militante, mas que transita nos bastidores. Politicamente falando. Cara, a gente vê esse mando e desmando do Supremo, a gente observa dentro do Congresso uma série de movimentos, até mesmo de boicote no governo com relação a medidas, não sei o quê. Eu nunca vi isso na vida, um presidente escolher um ministro, escolher um secretário, escolher um subalterno e ser barrado pelo Supremo. Não, esse cara não pode. Entendeu? Assim, é ridículo. Como o Ramage, né? Como as pessoas boicotam o governo. A pergunta é, por que o governo é tão passivo em relação a isso? O que você, na sua opinião, o que causa essa passividade dentro do governo?
Já que teoricamente... Essa é uma provocação. Essa pergunta é de ouro. Essa é uma provocação teoricamente, que vai fazer a gente... governo... Depende da resposta dele, vai cair o nosso programa. Hein? Deixa cair. Porque, nosso podcast vai cair. Teoricamente, quem é o governo? Bolsonaro. Abre aspas, não é o saco roxo? Abre aspas, não são os 3 estrelas, os generais? 4 estrelas, né? Então, cara, cadê o embate? Estratégia. Exatamente. Desculpa, não, sem essa de sem essa resposta comprada. Nada de estratégia. O que eu falo, Não tem estratégia. Vamos lá. O que falta é estratégia. Porque eu não vejo resultado nenhum. O que nós aprendemos, Eles Maurício? querem que o cara meta o pé na porta. Eu vou fazer uma leitura e as pessoas vão... É o que eu falo, ó. Veja o que você vai fazer com essa informação. Sim. O que é o pragmático? O povo conduz o seu líder. Isso é o pragmatismo. Tá. O povo, quando ele vê empenho no seu líder, ele vai lá, abraça, aquela coisa toda. Esse é o normal. E Teoricamente, a gente vê isso. Na prática. A multidão atrás do homem lá. Mas tá meio... Eu vou explicar que tá meio invertido esses papéis, eu vou explicar por quê. Então, tá. O cidadão, ele tem que fazer a análise. Ele fala, peraí, a minha Constituição está sendo rasgada. Pô, o cara que eu elegi tá falando uma coisa, tá acontecendo outra. Tem um monte de sem vergonha no entorno. Então, a iniciativa tem que ser do povo. Mas veja bem, o que o povo brasileiro ele tem um problema? Ele é carente de herói. Não conhece os seus heróis antigos. E aí o que acontece? O que está acontecendo hoje? O presidente Bolsonaro, sempre apoio o presidente Bolsonaro, mas nós estamos vendo algumas movimentações que, ao nosso ver, dentro do pragmatismo. Eu posso te interromper só um minutinho? Pode. Essa resposta, eu acho que você está falando perfeito. Eu acho que o povo brasileiro, eu tô falando a maioria, né? Tô falando nós, que a gente, na realidade, nós estamos meio que numa bolha aqui. Sim. Nós somos umas pessoas mais esclarecidas, não torcemos para time de futebol, esse tipo de coisa. Eu acho que o povo brasileiro, na realidade, ele sempre quer um salvador da pátria. Entendeu? Ele quer um salvador da pátria. Paraguaçu. Ele quer um cara, um Odorico Paraguaçu. Fernando Collor. Exatamente, aquele cara que, porra, eu vou inaugurar o cemitério, eu vou... Tá, sabe, então eu acho isso uma acomodação de não querer pensar. Isso, eu acho que o povo brasileiro... Ele não... Só que aí tem um grande problema nisso. Então, assim... essas pessoas não estão fazendo esse tipo de análise que eu falei. O cerco está cada vez... Não tem corda. Para mim não tem corda mais. Ai, tá esticando. Não, para mim não tem corda mais. Eu penso que nem você. Se o ponto de ebulição aí é romper... Eu tô falando que não tem corda. Eu também acho. Tem aí uma instituição que rasgou tudo, faz e ninguém para. Não tem corda. Aí o que acontece? O povo não está fazendo essa análise e está depositando todas as esperanças no presidente. E eu vou te falar, não é só o povo, tá? Você vê um monte de deputados que as únicas coisas que eles fazem é repostagem do presidente, hashtag e videozinho. Né? Vamos pegar a bancada da bala? O que eles fizeram em relação à liberação de porte ou de endurecimento de leis do Código Penal? Nada! O que eles fazem é o seguinte, morreu lá o cara do shopping, põe a foto do cara lá. Ai, que não sei o quê. Ou põe um vídeo de um bandido se dando mal. Olha lá, CPF cancelado. É uma pirotecnia, é uma palhaçada. E assim, o presidente, eu vejo, politicamente está isolado ali. Agora... mas a bancada da bala também não quer se comprometer, né? Não, eu tô falando, mas ninguém... Sabe, é assim, ó. Aborto. Todo ficou quieto. Aí o Bolsonaro foi lá e falou, e todo mundo começou a postar. Não sei o quê. Então, veja, o que está acontecendo hoje? As pessoas estão depositando todas as esperanças no presidente. É muita terceirização, né? Isso, muita... Terceiriza pra não sei quem, terceiriza pra não sei quem. Aí o que acontece? Aí você olha pra uma bancada. Lógico, não tô falando todos, né? Mas tem cara que recebe 33k pra viajar com o presidente. E é deputado. E tem gente lá, legal, esse é fiel. Política, não. Tem gente fazendo política com emoção e com fé. Não se faz. Por exemplo, quando a pessoa quer explicar, a gente ouve muito isso. Aí é uma estratégia. Isso é fé. Pô, você tá vendo que não tá, o negócio não tá legal. Se você fala que é estratégia, aí eu pergunto, qual é a estratégia? Não sei, eu confio no presidente. Pô, eu só falo isso pra Deus.
confio em Deus. Eu também. Eu não sei o que vai Mas acontecer. é o que eu falo, é Então, torcida, né? Os caras da torcida. Emoção e fé, mas o povo tem que acordar. Tivemos um ápice disso aí, o 7 de setembro. Aí estão falando assim, no próximo 7 de setembro. Eu falo, eu não vou, porque o meu eu autorizo, eu deixei no dia 7 de setembro de 2021. Eu não tenho que ir mais pra rua pra... Eu não. Então, esse é um grande problema, Maurício. O povo brasileiro, e essas discussões a gente foi lá fora, é ele que é o ponto de mudança. É ele. É ele. Entendeu? Agora, se de repente o parlamentar falar assim, mas o que vocês querem? Não, o povo tem que se fazer entender. De repente vamos cair dentro do que você falou, Paulinho, da questão da classe média, que é meio... esse é o problema. Mas o que você... Pra mim não tem corda mais. O que você falou agora há pouco, que a gente passou por vários testes com lockdown, fecha tudo. Ninguém fez nada. Máscara, obrigatoriedade, manda prender, Ninguém que fez nada. o cara tá andando na praia, manda prender, e não sei Aí o eu quê, ponho um vídeo. Olha lá, o que estão fazendo? Aí a questão é o seguinte... Aí eu ponho uma marca d'água. Quem tá... Aí eu faço arminha. Quem é o comando paralelo... Eles estão rindo da gente. Estão rindo da gente. Quem é o comando paralelo é tipo teste de bancada. Vamos testar ali e ver se vai... deu certo. Então, vamos engrossar o caldo mais um pouquinho. É assim mesmo. Teste de bancada. É isso mesmo. Joga mais uma coisinha ali, deu certo, ninguém falou nada. Teste, vai só testando. fazer uns ensaios ali, entendeu? O pessoal vai... Vai chegar o momento que eles vão virar a chave e todo mundo vai ficar quietinho. Vai falar, okay. Vai falar o que tá certo. Olha, um filme que eu recomendo para as pessoas chama O Pianista. Você já assistiu? Já assisti, muito bom. Ali, você olha, ele aqui assistiu, ele falou, nossa, impressionante. Parece que... Ali você vê o grupo que não acreditava que ia ter problema. Sim. Não, isso aí não. Você viu o grupo que, não, em uma semana a gente vai virar esse negócio. Morreu todo mundo, né? Você viu? Aí o que acontece? Uma multidão muito, né, em maior número do que o exército alemão, foi cativo. Sim. Aí começaram, restrição. Para sua proteção, vamos cercar aqui. Vamos demarcar cada um de vocês, naquela coisa toda. Sim. Aí teve aqueles desesperados que tentaram fazer as coisas sozinhos, não deu certo. Aí teve um grupo, quando eles estavam se mobilizando, você lembra dessa parte, das armas lá? Aí o que eles colocam? Alguém para dar anestesia. Aí colocaram um soldadinho lá rechuchundinho, carinha de boa. Não, vocês não estão indo para campos de concentração, tira isso, não sei o que, para abafar. A gente tá vendo isso a todo momento. Sim. Quando o povo começa a inflamar e vem alguém, não, mas agora, não, que não sei o que. Eu falo, como é que você vence um adversário que joga fora das 4 linhas e fora do estádio, você jogando nas 4 linhas? Não dá. Você vai lutar boxe com um cara que tá com a arma. Não, mas você não pode usar arma. Vem no boxe e eu vou com a arma. Não tem lógica. E aí a gente fala, qual a estratégia? Não tem. Se tiver, não combinou com o povo. Essa é a verdade. É verdade. Eu também penso assim. Preparação. Eu também penso assim. Não. A história de ruim, 7 de setembro é um erro. A Ucrânia, os caras foram 4.500... Não, sabe o que aconteceu na Ucrânia? Mas sabe o que a Ucrânia fez? Eles foram pra rua, ninguém, inclusive o líder que eles tinham acabado de eleger, eles tiraram, e eles começaram a pegar os políticos e jogar dentro das caçambas. Mas eles foram pra rua, 4.500 vezes. Não, mas eles ficaram. A manifestação hoje é domingo de manhã, domingo de tarde. O cara vendendo churrasquinho na manifestação dele, vendendo bandeira. É o que eu falo. A primavera árabe. O 7 de setembro do ano passado foi uma conscientização. Ele mesmo falou. Paulinho, a gente movimentou 22 ônibus, movimento conservador, grupos aqui na cidade de Santos, 22 ônibus para a Avenida Paulista. Tá tudo registrado. Fomos lá. No outro dia... Quantos milhões de pessoas tinha na Avenida Paulista, 7 de setembro? Mais de 2 milhões. 2 milhões. Eles contabilizaram todo no Brasil. A imprensa falou quantos? 120 mil. Parada gay dessa semana passada teve quantos milhões? Não, 4 milhões. 4 milhões. Mas Maurício, eu vou te falar, a direita, o pessoal é totalmente desorganizado. Porque eu vou te falar aqui, ó, tem no... Convido você Tô falando de CAC. Tem 1,5 milhão de CAC. Os caras não conseguem eleger um deputado federal que seja realmente que não faça lobby, né? Que seja realmente a favor das pautas.
Entendeu? Os caras conseguem... Cada um pensa em si. E o que acontece? É que nem a diferença que acontece nos Estados Unidos. É que nem acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem aquela National Armies, não sei o quê. Aí os caras têm uma associação que estão ali, mas os caras têm 100 milhões de sócios, cara. Quem vai mexer com os caras desse? Não vai mexer. Na direita tem todos esses problemas que a gente comenta. Vaidade, cada um por si, Sim. né? Por exemplo, pega o Boulos. O que o cara vai fazer? Ele vai lançar uma candidatura, ele não vai lançar governador, ele vai lançar uma candidatura para arrastar. Ele sabe que ele não ganha, mas ele vai arrastar um monte de deputado. O PSOL é o partido que mais cresce. As pessoas aí, PT, esses negócios. Não, o PSOL é perigosíssimo. Sim. A gente tem aí conselheiros tutelares do PSOL na cidade de São Paulo, por exemplo. Você sabe quantas crianças estão na tutela desse pessoal? 80 mil crianças. A gente teve um entrevistado aqui, há uns tempos atrás, o Cauã, do Podemos Jovem. Ele estava falando que o PSOL, dentro das escolas, dentro da comunidade mais nova... ativos. É totalmente ativo. Eles estão plantando muita semente. Eles estão plantando muita semente, entendeu? Ele até falou sobre isso. Ele falou, se você... Não, foi até que... lá no tempo do PCdoB, da Uni, não sei o quê. Ele estava falando, olha, a gente encontra muita resistência, né, no pessoal mais jovem, essas coisas, mas o PSOL, é disparado na frente da gente. A gente lamenta porque, assim, tem pessoas boas, lógico, no governo federal. Agora, infelizmente, tem soldados que realmente até estão vendo a coisa ficar difícil e estão lá por questão de comodidade. Gosto de citar uma passagem bíblica que é a de Gideão. Ele tinha lá mais de 20 mil pessoas para lutar, ele escolheu 300. Ele fez lá uma bateria lá de testes, sobrou 300. Com 300 ele foi e venceu a guerra. Então, não adianta você ter um pessoal numeroso de pessoas despreparadas e covardes. É isso. Eu estou vendo uma guerra aí já. Como eu falei, a partir do momento que você tem uma instituição que rasga as regras e ninguém para, não tem jeito. Aí você pega, tem que mudar o Senado. Tá bom. Quem que é o nosso homem em São Paulo? O senador. Não tem. E aí a pergunta, mas por que não tem? O Bolsonaro ele deveria ter um governador em cada federação. Sim. Tinha que ter um senador em cada federação. Mas é o que eu falo, dependendo do caminho político que você levou, isso é inviabilizado. Teremos Romário no Rio, teremos como que é? Flávia Arruda. Flávia Arruda. Em vez da Bia Kiss. E teremos da Atena. Não é isso. Será que o da Atena vai? Ele já até passou do prazo dele de validade, porque ele costuma desistir antes, né? É verdade. Ele chegou a desistir e mas é o que eu tava falando hoje. Depois que o Cunha vai sair deputado federal aqui por São Paulo, pra mim já rasgaram tudo que é constitucional. Falaram que o da Atena tem a foto do Che Guevara no escritório dele, cara. Se você pegar... cara que tem a foto do Che Guevara no teu escritório, cara, eu não quero comparar nada, porque eu sou judeu, mas, é a mesma coisa, cara, que você ter a foto do Adolf Hitler, caralho. Se você pegar... o cara mandou fuzilar a família, cara. Se você pegar e colocar assim no Google, da Atena detonando o Bolsonaro, tem uns 50 vídeos. Só que, por conta dessa concessão, ninguém tá falando nada da Atena. É mais fácil falar de mim, que fiz uma crítica ao governo e eu ser o traíra. Sim. E ser o cara perigoso. É tão loucura. É loucura. Bom, pessoal, nosso reloginho já pitou ali 3 nosso vezes. Diretor, chatão, Edson. Tá certo. Falou que acabou. Falou que acabou o tempo. Quero ir embora, Velovela. Ele quer ver a Pantanal. Quer ver a Juma Marroa. Marcel, agradecer a sua presença, tá? Foi um bate-papo bem legal, uma conversa bem produtiva. Sinta-se convidado aqui para vir outras vezes. O prazer foi meu, cara. Tô feliz e quando precisar desse debate, porque eu achei que estava faltando um pouco dessa pegada aí. A gente às vezes fica muito mais lá, não, vamos politizar, não, tem que meter a boca mesmo, não tem jeito, chega uma hora a gente vai ter que falar sobre isso. Eu sinto que vai passar um rolo compressor
por cima da gente e todo mundo vai ficar quieto, não tem cenário. paciência. Eu tô vendo, a gente tá vendo vida o é assim pessoal mesmo, na rua, entendeu? maioria, mas quem comanda o processo continua ali, firme e forte. Quietinho no submundo. A gente fez uma carta de repúdio, outra aí, essas coisas, mas não adianta. Ninguém tá peitando, eles estão rindo. Ninguém tá peitando, né? Tá errado não e tem vamos pra corda cima. mais não. Pra mim não tem corda. Então concordamos aí com a conversa, foi bacana. Pessoal que assistiu a gente até agora, muito obrigado pela presença, pela paciência. Quem participou, escreveu, também muito obrigado. Eu só quero dar um adendo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, Tem que se inscrever no canal, de dar um like, fortalecida entendeu? aí. De esculaçar a nossa entrevista aqui com o Marcel. Você que gosta. Esculaçar eu falando pra variar, né? Você que pensa também no que a gente tá falando. Pensa um pouquinho, escuta esse podcast com carinho, faça uma reflexão do que está acontecendo no dia a dia. Né, ligue um pouco essas questões aí, tanto do Supremo, dos ministérios, dos deputados, dos senadores. Pense em quem você votou, o que ele fez, dá uma pesquisada lá, porque é importante. A gente está num momento aqui, na política brasileira, que é um momento assim que vai abrir uma bifurcação e a gente vai ter que escolher o caminho de uma maneira bem séria mesmo, porque é o futuro. A gente pode estar jogando fora mas pelo menos aí 20 anos da história do Brasil. Exatamente. Fazendo escolhas erradas. Tá? Um dia o Brasil vai melhorar, um dia o Brasil vai ser de primeiro mundo, um dia vai. Mas aí depende das escolhas que a gente faz hoje. Exatamente. Tá? Tudo que a gente está conversando aqui é para fortalecer esse nosso futuro. Tá? Não vai ser nem para a gente aqui, para os nossos filhos, nossos netos. Tá bom? Tá bom, Edson, vamos encerrar, calma. Deixa o Marcel falar, Marcel, coitadinho. Se despede. Deixa o Marcel falar, coitado. Bom, pessoal, não, por mim eu tô à vontade. Total. Não, Marcel. Hoje... Bom, Maurício, Paulinho, Edson, obrigado aí pelo convite, tá? Gostei muito de participar, contem comigo. O pessoal que quiser acompanhar o nosso trabalho, saber mais do movimento conservador, é importante lá a gente ensina política para as pessoas. Deixa o teu Instagram, cara. Deixa Instagram, o teu Facebook. Marcel Farias PG, Facebook Marcel Farias PG. Quem mais que tem? Telegram, Marcel Farias PG. É tudo isso aí. E é isso. Desistir a gente não vai desistir nunca. A gente vai continuar lutando pelo Brasil. Vamos apoiar o presidente Bolsonaro, o governador Tarcísio. E é isso, gente. Agora a gente fica preocupado com o processo e espero que as pessoas também fiquem atentas a isso. É isso aí. Pessoal, Paulinho, obrigado. Obrigado a vocês. Edson, um abraço, até a próxima. Marcel, muito obrigado mais uma vez. Pessoal, boa noite e até a próxima terça com o nosso programa X da Questão. Um abraço.